pode passar para vocês, dos nossos pacientes que utilizam brackets, né? Qual é a eficácia desse flúor nos pacientes que utilizam brackets. Olha, tem um artigo que saiu pela European Journal Orthodontics, é uma revisão sistemática, em novembro de 2019, em que eles avaliaram exatamente a eficácia dessa aplicação tópica de flúor pelo próprio paciente nas lesões de manchas brancas que estavam lá no esmalte, nos pacientes que estavam utilizando, né, o aparelho ortodôntico fixo. Tá? Então essa revisão sistemática quis ver a eficácia de se prescrever, né, esse flúor tópico para que o paciente ele aplique, né, nele mesmo, para saber se tinha alguma diferença nesse tratamento, né, na paralisação dessa mancha branca de esmalte, esses pacientes que utilizavam os brackets. Então, os autores, né, Sardana e colaboradores, né, eles fizeram esse trabalho, essa revisão sistemática, para passar para a gente o resultado dessa aplicação, dessa autoaplicação de flúor pelo paciente no tratamento dessas lesões de manchas brancas. Então, a gente sabe, né, que a utilização de flúor nos dentifrícios, né, no creme dental, ela tem uma eficácia comprovadíssima já no meio científico, né? A gente sabe disso, é largamente utilizado e que é capaz sim de paralisar cáries dentárias, tá? A quantidade de flúor que vem nos dentifrícios, né? No entanto, né, a gente sabe também que existe a prescrição de flúor, tá, tópico, para que o próprio paciente também faça bochechos, né, para que diminua, né, a chance de ter cárie, né, ou seja, haja na prevenção. Existe também um protocolo para prescrição de flúor para que ocorra a paralisação dessa cárie ativa, né, essa lesão de mancha branca ativa no esmalte, tá certo? Mas que não havia ainda sido explorado, né, a eficácia desses protocolos, né, nos pacientes que possuem brackets, né, para saber se, devido a ter esse aparelho fixo colado, que é um fator de retenção, é algo que favorece o aparecimento de cáries, tá? Se essa autoaplicação de flúor também seria eficaz para esses pacientes, certo? Então, foi feita essa revisão sistemática para ver a eficácia, né, dessa aplicação, essa autoaplicação de flúor, e foram apenas selecionados ensaios clínicos randomizados ou quase randomizados para que pudesse ser feita a avaliação da eficácia dessa autoaplicação de flúor, com o intuito de verificar se esses pacientes que utilizam brackets, se essa autoaplicação era capaz de prevenir o aparecimento de manchas brancas ou se também era capaz de reverter, né, uma lesão de mancha branca ativa, né, tornando-a inativa. No final, né, da avaliação dos artigos, né, desses ensaios clínicos, só restaram apenas 3 trabalhos, tá, pessoal? 2 deles avaliando prevenção e um deles avaliando a paralisação, né, a reversão dessa lesão branca ativa, tornando-a inativa. Desses 3, né, um foi considerado de baixo risco, né, para viés, tá, para que tenham fatores ali que o resultado não possa ser, de fato, né, um resultado seguro, e 2 deles de alto risco de viés. Veja só, né? Só tem 3 e 2 ainda tem um alto risco de viés por causa dos desvios das intervenções pretendidas. Tá? Então, são artigos que esses 2, né, que tem um alto risco de viés. Tá? Então, por apenas um artigo, né, ter baixo risco de viés, né, os outros 2 com alto risco, então a certeza da função, né, da autoaplicação tópica do flúor para paralisação ou para prevenção dessas lesões de manchas brancas, né, pelo próprio paciente, a autoaplicação pelo próprio paciente, não deu para ter uma certeza, tá, se os resultados podem ser extrapolados, né, se os resultados são seguros que essa medida realmente é eficaz. Então, os autores só puderam concluir que é realmente necessário mais estudos
para que a gente possa saber se a autoaplicação do flúor pelo paciente realmente apresenta alguma eficácia para quem utiliza o aparelho ortodôntico fixo. Porque pense o seguinte, né, pessoal? A gente sabe da eficácia do flúor, mas será que pelo fato do paciente utilizar um aparelho ortodôntico fixo, né, um fator de retenção muito grande, e ele tá ali aparecendo aquelas manchas brancas por causa da sua higiene, será que ainda assim o flúor vai ser eficaz com a baixa higienização? Ou se mesmo assim o paciente com uma baixa condição de higiene, né, por causa do aparelho que não está conseguindo higienizar bem, se ainda assim ele consegue ser capaz de prevenir ou reverter. Esse é o intuito da ideia, né? Se ele ainda assim ele é capaz de conseguir prevenir ou reverter, mesmo numa condição tão adversa, tá joia? Mas ainda não é possível concluir isso. Então, pessoal, os autores concluíram que, apesar, né, dos trabalhos não tenham sido capazes de confirmar a eficácia da autoaplicação de flúor em quem utiliza aparelho ortodôntico fixo na reversão da mancha branca, né, fazendo com que uma mancha branca ativa passe a ser inativa, eles conseguiram ver de uma maneira muito positiva nos trabalhos que apresenta, né, um resultado muito positivo na prevenção. Tá? Se na reversão não pôde se concluir devido ao alto risco de viés, na prevenção se viu resultados muito positivos. Tá? E aí eles recomendam, lógico, né, mais estudos para poder dar uma certeza sobre essa função do flúor, da autoaplicação pelo paciente na prevenção e na reversão das lesões de manchas brancas ativas. Certo?